Olá, seja bem-vindo. Você está no Bate-Papo com Jane Schwab. Hoje temos o prazer de receber o Kleber Almeida, locutor profissional desde 2008, formado pelo Senac, São Paulo, com formação em publicidade e propaganda, produção, áudio, vídeo e rádio, e além de pós-graduação em negócios em mídias digitais. Ele é também fundador e diretor artístico da Rádio Social Plus Brasil e na Mosca Produções Audiovisuais. Olá, Kleber. É ótimo ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Oi, Jane, tudo bem? Obrigado. Valeu pelo convite. Agradeço demais mesmo pela oportunidade de a gente bater esse papo. E vamos lá, vamos trocar uma ideia aí com o seu público. Vai ser bem legal. Obrigado. Eu que agradeço. E para começarmos, como foi a sua jornada até se tornar locutor e o que te motivou a trabalhar nesse setor? Legal. A área de locução, eu costumo sempre falar em todas as vezes que as pessoas me perguntam sobre isso, eu gosto de falar que eu sou locutor desde a barriga da minha mãe. Eu comecei muito cedo e eu tenho boas lembranças, assim, eu tenho uma memória muito forte para as coisas de quando eu era criança, e eu lembro de coisas de 7 anos, de 5 anos, assim, eu lembro de muita coisa. E tem um momento da minha vida que eu tava brincando, assim, eu nunca esqueço disso, na sala da minha casa, com uma caixinha de fósforo, como que fala, de colocar no cabelo, sabe aquele negócio de, como que é? Eu não sei o nome que fala, grampo de cabelo, é isso mesmo, colocando na caixa, assim, fazendo uma antena e fazendo de conta que eu tava conversando com o Pico de Jaraguá, aqui em São Paulo, me comunicando. E eu lembro muito bem disso, e quando eu lembro disso, eu falei, eu era muito criancinha para acreditar que com uma caixa de fósforo e um grampo eu ia conversar com eles, né? Eu era muito inocente, muito criancinha. Então eu comecei muito cedo a gostar de comunicação e com 14 anos mais ou menos eu já tinha ali um programinha de rádio com um colega que chama A Vida, tinha esse nome, WO 3 kHz, que a gente ficava gravando num rádio. E aí começou a minha história, eu fui evoluindo nisso, fui estudando, eu tive a oportunidade de trabalhar numa rádio comunitária por 3 anos e eu considero isso uma grande faculdade, porque ali eu aprendi muita coisa, me desenvolvi muito no rádio e fui depois aprimorando, estudando muito. Em 2008, né, eu me formei no Senac com locução, e de lá para cá eu venho atuando fortemente na área de locução, especialmente na locução comercial. Então eu me especializei nisso, fundei a Ana Mosca Produções em 2010, de lá para cá eu venho não só atuando como locutor, mas também fazendo direção artística de locutores, porque a Ana Mosca Produções essencialmente é uma produtora de locução. Então eu conheci muitos locutores, uma rede muito grande de locutores, e eu dirigi basicamente quase todos esses locutores com gravações diversas para os mais diversos segmentos. Então é uma longa história aí, dá para a gente ficar muito tempo falando sobre isso aqui. Sobre a web rádio, né? Na sua visão, quais são as principais diferenças entre o web rádio e a rádio convencional? A rádio web, né? Eu gosto sempre de falar isso, frisar isso, que rádio, a gente tá falando de rádio, né? A palavra rádio. Primeiro ponto, obviamente, que diferencia entre as duas é o que vem depois: rádio web e rádio FM. Esse é o primeiro grande ponto. Lembrando que as duas são rádio, né? Uma está na internet, uma está na FM. Na internet, nós pegamos a linguagem do rádio tradicional e trouxemos isso para dentro da internet. Porque com o advento da internet, o áudio, a gente conseguiu propagar muitas nuances de áudio, né? Então, podcast, isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo, né? Um podcast com vídeo, um bate-papo, sei lá, as próprias comunicações em si, um WhatsApp com áudio, enfim, a internet possibilitou comunicação diversa. No meio dessa diversidade de comunicação, o que nós fizemos? Nós pegamos a linguagem do rádio, FM, e adaptamos. Então a gente faz o modelo rádio dentro da internet. Então é esse basicamente a diferença. Uma está na web e uma está no FM, na frequência modulada. A questão da linguagem em si, a gente foi adaptando algumas coisas, né? Claro, a gente tem uma porta muito maior dentro da internet para atingir públicos maiores em vários lugares, né? E o próprio rádio FM, ele está na internet hoje. Ou seja, é uma via de mão dupla, basicamente, hoje, né? No comecinho da internet, quando a gente começou a entender que existia a possibilidade de trazer a linguagem do rádio para dentro da internet, ainda não existia essa via de mão dupla, né? O rádio estava no FM somente e a gente estava testando coisas na internet. Quando a gente conseguiu aprimorar isso tudo, inclusive com o próprio avanço natural da internet, e a gente conseguiu aprimorar essa linguagem do rádio dentro da internet, o próprio FM falou, opa, é um caminho bom para a gente estar.
Então vamos, claro, vamos migrar também, vamos estar presentes lá na FM. Então, a maioria, posso garantir não, mas eu posso dizer que a grande maioria das rádios FMs estão presentes hoje na internet. Então, pelo menos um site tem e o Play está lá disponível para que seja disponibilizado sua transmissão também na internet. Então, a diferença é essa, é mínima. Uma está na internet, a outra está na FM. Só. E quais são os maiores, né, desafios que você enfrenta ao criar um conteúdo para o web rádio? Conteúdo para web rádio? Olha, o desafio, eu acredito que a questão do desafio, ele é meio que o mesmo para qualquer segmento. Não muda só por ser web rádio, né? A questão grande aí, a maior questão é as pessoas entenderem cada vez mais que esse rádio que a gente faz, essa linguagem, esse bom e velho rádio de mais de 100 anos, ele está presente na internet, né? Como eu falei agora. E isso ainda é o grande desafio. O desafio não é fazer o conteúdo, porque nós nativos na internet, e como eu falei, o FM já está na internet, né? E eles fazem isso também. Então, se você vai pega uma rádio da cidade aí, de quem está ouvindo agora, por exemplo. Fala, aquela rádio X. Com certeza absoluta, ela tem um site. E eles estão construindo conteúdo lá dentro, né? A grande promessa da internet, gerar conteúdo. Então, conteúdo, digamos, entre aspas, é o de menos. Desde que você tenha encontrado o teu nicho, você vai falar com esse seu nicho, escrevendo artigos, trazendo notícias, trazendo coisas que sejam relevantes para eles. O maior desafio, na verdade, da rádio web, né, das web rádios, é mostrar para esse público a existência da rádio nativa na web. Para que as pessoas falem, poxa, eu tenho uma rádio aqui do local, essa FM que eu ouço no meu carro, mas eu sei que aqui na cidade também tem uma web rádio, tem 2 web rádios, tem 3 web rádios, que são fortes, que transmitem conteúdos que também são legais. Então, o maior desafio das web rádios não está no conteúdo, está em fazer com que o público compreenda a existência em si das rádios, né? E que não façam a velha pergunta que fazem até hoje, que é assim, você já ouviu minha rádio? Qual que é a frequência? Não, não tem frequência, é na internet. Então, esse é o nosso grande desafio, né? Verdade, verdade. E como você enxerga o crescimento das como você enxerga o crescimento das web rádios nos últimos anos e acredita que essa tendência vai continuar? Legal. O que eu tenho percebido ao longo do tempo é que assim, as web rádios, infelizmente, não teve um crescimento interessante. Se a gente falar em questão de web rádio. Quando a gente fala em questão de áudio na internet, nós tivemos uma evolução muito grande, especialmente do podcast. O podcast ainda está em alta. Já vem de uns bons anos, né? Muito em alta. Principalmente quando a galera entendeu que o podcast poderia ser mais que podcast, ele poderia ser videocast. Então, se você vai no YouTube, tem lá um monte de gente fazendo videocast, que isso depois se pulveriza para as plataformas digitais e viram os podcasts. Então, isso cresceu muito. Agora, quando a gente fala de formato de rádio, né? Essa tal linguagem que eu falei agora, o rádio em si, a gente fazendo modelo rádio na internet, não cresceu tanto. Porque as próprias pessoas que fazem rádio ainda não entenderam como fazer a gestão disso. As pessoas, elas que têm web rádio, que procuram saber, querem entender mais sobre web rádio, como é que se faz uma rádio na internet. A maioria dessas pessoas, elas vêm por realização de um sonho. Então, eu queria ser radialista, eu não consegui. E aí a pessoa vê na web rádio a possibilidade de realizar esse sonho. Que tá tudo bem, claro que tá tudo bem, perfeito. Só que no meio desse bolo de gente que tá tentando realizar sonho, nós temos 1 ou 2 no máximo que estão tentando correr para fazer a coisa funcionar. Mas ainda não sacaram que web rádio, como eu falei agora no começo da sua pergunta, a diferença está só no nome, porque rádio é rádio, tanto na FM quanto na web. Então, o que a gente precisa entender cada vez mais, quem trabalha com rádio na internet, quem quer trabalhar com rádio na internet, temos que ter uma visão empreendedora. Então, mais do que falar de rádio, a gente tem que falar de empreendedorismo. E esse formato de empreendedorismo, esse pensamento empreendedor, não evoluiu ainda na casa. A gente está patinando. E muito, e muito, e muito, e muito. E quando você fala de rádio na internet, a gente ainda acaba tendo aí como concorrente forte as FMs. Porque, como eu falei agora, a pessoa lembra que existe a rádio FM da cidade dela. Automaticamente, se ela está na internet, ela não tem um rádio FM ali para colocar no dial, ela vai na internet e procura essa rádio. Ela não procura possibilidades de rádio. Por quê? Porque essas possibilidades de rádio, que seriam as web rádios nativas, elas estão muito escondidas, elas estão acanhadas, estão ali, as pessoas estão fazendo
do jeito que acha que tem que fazer, sem buscar informação, sem buscar esse start empreendedor para fazer o negócio virar uma mídia de verdade. Então, o rádio na internet, nativamente, ainda tem muitos passos a dar, principalmente quando a gente fala na questão de empreendedorismo. Todo profissional, toda pessoa, na verdade, que pense em ter uma rádio na internet, se não for por hobby, tem que pensar primeiro pelo lado empreendedor, e não só pelo lado radialista de realizar sonho. Quer realizar sonho? É um hobby, é uma realização do teu sonho, tudo bem. Agora, se você quer fazer uma empresa, se você quer ter uma rádio para que as pessoas reconheçam e falem, ó, a rádio da minha cidade é a rádio X Web. Aí a gente tem que partir para o empreendedorismo, né, e sair desse miolo amador que acaba penalizando todo o setor, né? Aí é sempre assim, né? A pessoa te conhece mais como a rádio tal, né? Ah, a rádio, vamos supor, exemplo, Caledônia. E aí, a qual frequência? É difícil quando você fala assim, ah, eu trabalho em locução, eu trabalho na rádio. Aí a pessoa fala, mas qual rádio? Rádio Caledônia? Uhum. Tipo assim, exemplo, né? A web rádio, a pessoa já não. Nem todo mundo tem essa possibilidade de ter uma web, um aplicativo no Uhum. celular, né? Então ainda continua ainda nessa web rádio, fica bem, né, bem, infelizmente, Sim, né? sim. Acredito que vai ter uma mudança significativa, e é isso que eu aposto muito, né? Quanto mais a internet evolui, mais abre portas para o áudio como um todo, inclusive para a web rádio. Então, em primeiro lugar, nós, pessoas que trabalhamos, que queremos trabalhar, ou quem quer trabalhar, quer iniciar um projeto de rádio na internet, precisa começar a pensar em empreendedorismo, para montar negócios, empresas mesmo, né? E quanto mais a internet vai evoluindo, mais vai abrindo portas para que isso fique acessível. Porque um outro grande desafio que nós temos ainda, aí é o áudio como um todo, tá? Não estou falando só de rádio na internet. O próprio podcast sofre com isso. Quando a pessoa entra no carro, por exemplo, os carros hoje em dia, você liga a chave, a primeira coisa que acontece, liga então ó, a estação que tá já vai começar a tocar na hora, se tiver tocando alguma coisa que te agrada, você vai deixar. Se não tiver tocando alguma coisa que te agrada, você vai preparar o seu carro para sair, vai mudar de estação e vai embora. Simples, rápido, instantâneo. O web não. O web você tem que ativar o Bluetooth. Se não tiver Bluetooth, você tem que colocar no cabo. Blá, blá, blá. Então, esse é um grande problema que a gente está enfrentando. Grande problema. Mas, eu tenho visto um caminho muito promissor. Porque com o crescimento natural da internet, hoje a gente tem 5G. Né, o 5G vai fazer coisas muito legais quando estiver popular nas mãos das pessoas, vai estar com uma velocidade muito grande, vai possibilitar muitas coisas. E com as tecnologias dos carros mesmo, especialmente falando dos carros híbridos, né, os elétricos e híbridos, que estão saindo de fábrica com internet, com Alexa e coisa do tipo, quanto mais isso se popularizar, mais fácil vai ser para a gente trabalhar com rádio na internet. Porque as pessoas vão ter a facilidade, a mesma praticidade que se tem hoje com rádio FM. Então, o painel muito provavelmente vai estar com o teu app aberto já. Ou ele vai falar, se você fizer um bom trabalho de marca, ele vai falar, ó, Alexa, toca a rádio tal, que eu gosto. Pronto, acabou. E resolveu, entendeu? Não depende mais de Bluetooth, de cabo, de um monte de parafernália que ninguém sabe fazer, né? Precisa de tutorial, então é muito complicado. E sobre inteligência artificial, né? Como você vê a influência da inteligência artificial na locução e na criação de conteúdo? Você acha que ela pode substituir o trabalho dos locutores ou complementar suas Uhum. funções? Olha, a inteligência artificial é um advento interessante, que eu sou entusiasta muito grande sobre isso, eu estudo muito sobre isso, e claro, eu uso muito isso, principalmente se tratando na geração de conteúdo, textos e fotos. Gosto de usar, agiliza o meu trabalho, e muito, aumentou a minha escala de trabalho. Então, por exemplo, quando a gente fala de conteúdo para rádio, por exemplo, se eu fazia antes, sei lá, 4 conteúdos por mês para minha rádio, hoje eu faço 16. Então aumentou muito, muito conteúdo, né? E claro, sempre com curadoria, sabendo usar, sabendo fazer os prompts. Isso é importante, saber como designar os prompts, falar direitinho com a IA, para que ela entenda o que você quer, como você quer. Depois que ela redigir esse texto para você, você conferir, bater as fontes, entender se realmente faz sentido, de onde tirou. Então, eu confio na inteligência artificial para a escala de produção, mas desde que haja a curadoria sempre. Em relação à voz, à locução, acredito que seja uma. Já houve tempo que eu fazia rodas de amigos de locução para discutir esse assunto, e as pessoas pragmaticamente, assim, sabe, com força, assim, falava assim, ó,
Nunca uma IA vai fazer as entonações que a gente faz, que é isso aqui, né, que eu fiz ao jeito do Kleber. Nossa, entonação! Nunca que uma IA vai fazer isso. E hoje as IAs fazem. Eu sempre falei para eles isso. Eu não sou o Nostradamus, não sou o adivinhador do futuro, não sou isso. Mas como eu falei, eu sou um entusiasta de tecnologia e de inteligência artificial, e eu estou vendo para onde o caminho está indo. Né? Até porque para mim faz sentido também ser um entusiasta, minha carreira como locutor, por exemplo, junto com a IA. Né? Então, assim, não adianta eu ficar olhando com o braço cruzado, falando que nunca. Tá aí, ó. Esse foi esse tipo de papo que eu tô te falando é coisa de 3 anos, no máximo, no máximo. Então, em 3 anos, as IA já estão fazendo o que as pessoas falavam que nunca ia fazer. Nunca, jamais, não tem como. Ele pode até narrar, mas com entonação. E hoje as IAs fazem. Então, daqui mais um ano, daqui mais 2 anos, como é que vai estar isso, né? Mas como que eu vejo? Eu vejo o seguinte: tem uma coisa que pode ser que a IA faça. Eu não vou falar como eles falavam, né? Nunca, não vou falar isso. Mas vai ser mais difícil, que é o que eu faço hoje. Hoje eu sei que eu tenho, entre aspas, a concorrência da IA. Mas o que eu ofereço para o meu cliente? Eu falo, ó, você comigo, gravando comigo, com o meu casting de locutores e locutoras, você tem uma IA a fazer. Então hoje o cliente fala, não, sabe, eu tô dentro da minha cabeça tem um jeito de falar que eu queria que fosse assim. E eu, como especialista em locução, direção artística, eu consigo extrair isso da cabeça da pessoa. Eu consigo ir lá e falar, ó, é assim que você quer? Ela, é isso, bateu. Então, a direção artística ainda está na nossa mão e por um longo prazo. Por um longo prazo. Então, eu tenho valorizado muito essa questão da direção artística, de ter esse do cliente e entregar exatamente como ele quer. Até porque as IAs podem, sim, fazer as entonações, mas eu duvido que, por enquanto, pelo menos, e por um longo prazo, você vai fazer um prompt que vai extrair da tua cabeça e vai colocar lá na IA exatamente como você pensou. Não vai, por enquanto, pelo menos não. Então ainda tem um respiro grande para a gente trabalhar em parceria com as IAs aí. É verdade, exatamente, né? Que o Elon Musk não nos ouça. Não, mas é bom que ele ouça, é bom que ele ouça. Porque aí ele vai falar, opa, tem uma ideia boa, vamos procurar isso, vamos ver como é que é, vamos entender esses locutores, eu sei lá. E tem um caminho que eu acho que é muito promissor também, que eu tenho falado muito isso para meus colegas de trabalho, né? Falei igual o Silvio Santos agora, né? Para meus colegas de trabalho. A gente vai começar a vender registro de voz. Ah, mas o legal é fazer a locução. Claro, para quem é locutor é legal fazer a locução. Mas como eu falei, vamos trabalhar como aliados. Quando você chegar para o seu cliente e ele entender que a IA não entregou o que ele quer, você pode falar para ele o seguinte, ó, você quer uma locução normal, natural, sem muitas entonações, ou sei lá, esse tom tá bom? Tá. Eu tenho o meu registro de voz. Tá aqui o meu registro de voz. Você pode pagar pelo registro de voz e, sei lá, cada ano você me dá X para usar ilimitado. Ou durante 2 meses você me dá Y para usar, usando uma IA com a minha voz, não tem problema, desde que você me pague por isso. O que não pode acontecer é o que está acontecendo hoje, que as empresas estão usando nossa voz para TTS e usando a vontade sem pagar nada pra gente. Então, isso não é legal. Então, por isso que eu disse que é bom que o Elon Musk ouça, porque de repente ele cria alguma coisa aí que nos favoreça, espero que sim, né? Pensando nesse sentido de gerar mesmo, tipo um NTF, que fala, se não me engano, que tem umas imagens, que tem esse NTF, que você distribui essas imagens na internet e ela tem um valor. Né? Então é a mesma coisa. Você quer usar meu registro de voz na IA? Tudo bem, pode usar lá. Tá lá o meu registro, tá lá. Mas quando você comprar esse registro de voz, eu ganho um percentual sobre isso, que é o mais justo, né? Hoje as empresas não estão fazendo isso. Eles estão pagando, sei lá, R$ 1.000 para você. Ó, Jane, toma aqui R$ 1.000. Compra teu registro de voz, põe na TTS e todo mundo usa à vontade, o quanto quer, né? E só a empresa ganha com isso. Então isso não é legal. Realmente não é legal. Nada legal, né? Nada legal. Legal. E sobre marketing digital? Agora vamos falar um pouquinho sobre marketing digital. De que forma você utiliza as redes sociais para engajar o público e promover a web rádio? Marketing digital é uma coisa que tem que estar no DNA de quem trabalha na internet, né? Claro que tem vários segmentos, tem várias coisas na internet para ser feito, mas todo mundo que fale, ó, eu vou trabalhar com internet, precisa ter pelo menos uma base do marketing digital. Porque o marketing digital não é só as redes sociais, né? Não é só o social media. O marketing digital é um aglomerado de coisas que você precisa ter como embasamento para fazer com que o seu negócio digital aconteça. Então, quando a gente fala de rede social apenas, por exemplo,
É fundamental você trabalhar com rede social, porque você tem o seu site, você tem o seu aplicativo, ok. Como que as pessoas vão chegar no seu site? Como as pessoas vão chegar no seu aplicativo? Como as pessoas vão chegar nas suas redes sociais? Então, o marketing digital é isso. O marketing digital ele não está limitado nas redes sociais, porque se você não souber as técnicas para fazer uma estrutura de texto baseada em SEO, um afunilamento de texto, para que as pessoas se permaneçam no seu site lendo, não façam um abandono, e outras técnicas, você nunca vai ter audiência, você nunca vai aparecer no Google Ads, alguma coisa desse tipo. E as redes sociais é primordial. Então, se você fez conteúdo para o seu site, você tem que distribuir isso, né? Que é o chamado omnichannel, multicanalidade. Você tem que colocar lá na rede social, no Instagram, no TikTok, onde essa audiência estiver, e medir isso para entender quais são os grandes potenciais que cada uma delas oferece. Para quê? Para que as pessoas que estão lá falam, pô, eu tô aqui no Instagram, vi aqui uma publicação da rádio tal, tal, tal. Que rádio que é essa? Eu não conheço. E aí ela vai te conhecer por um post, por um vídeo, por uma coisa que virou viral, que aconteceu, e aí ela vai ter curiosidade, vai chegar no seu perfil, vai clicar, vai começar a te seguir, vai chegar no teu site, vai entender que você é a rádio, vai entender que você tem aplicativo, vai virar seu fã. E você vai ter que manter isso na cabeça da pessoa. Então o marketing digital é uma coisa muito mais abrangente, né? Você tem que saber lidar com todas as coisas, e quando eu falo isso nos meus vídeos, por exemplo, no YouTube, as pessoas meio que abominam, elas ficam, porque, como eu te falei, se elas não estão pensando nem no empreendedorismo, como lidar com o negócio. Eu tenho uma rádio na internet. O que é isso? É uma rádio na internet. Mas o que é? É uma empresa que você pode montar e ganhar dinheiro. As pessoas não pensam nem nisso. Imagina pensar no marketing digital com todas o seu embasamento, né? Então, o mínimo que você tem que ter é o básico, entender o que é marketing digital para fazer com que as coisas aconteçam, né, em torno daquilo que você quer comunicar e quer fazer acontecer. E que conselho você daria para quem está começando na locução ou deseja lançar sua própria web rádio? Boa pergunta. Bom, para quem quer começar na locução, primeiro passo, não fica pensando em IA, né? IA tá aí, não tem volta. Pode ser que venha alguma regulamentação, pode ser, isso é importante. Espero que tenha em breve, assim como aconteceu com o Marco Civil da Internet, para regulamentar várias coisas. Espero que venha uma regulamentação para IA, né, que fale, ó, isso aqui foi feito com IA, isso aqui não é feito com IA, que tenha uma regulamentação para questões de pagamento, monetárias mesmo, financeiras, para quem está fornecendo os dados de IA. Então, sei lá, a IA, querendo ou não, ela está rastreando a internet, pegando fontes de tudo, né? Pô, então, assim, fiz um baita de um texto bacana, legal pra caramba, fundamentado em um monte de coisa que todo mundo já fez. E assim também para as imagens, para os vídeos e para a locução, né? Então, tomara que venha algum tipo de regulamentação que nos favoreça, que fique mais claro isso, que a gente consiga ganhar dinheiro também junto com a IA, como eu falei, ser parceiros, né? Então, para quem está começando, não pense que a IA vai acabar com tudo, que vai tirar seu trabalho. Não, dá para você trabalhar ainda e por muito tempo com locução. Uma coisa que é fato, tá? Faça da tua voz uma marca. Ontem, eu achei muito legal, um cara falou para mim o seguinte: cara, você deu uma dica super legal aí de fazer vinhetas com locução de IA. Muito legal sua dica. Só que essas vozes estão totalmente saturadas. Foi o que ele falou, está lá no meu canal no YouTube. Isso aí. Eu falei, exatamente. Eu falei, por isso que os locutores estão aí, para dar o diferencial, para dar a marca. Eu quero a voz do Kleber e acabou. Você não vai achar a voz do Kleber em A. Então a minha voz é uma marca. Então a minha dica principal para quem quer começar é: faça da sua voz uma grande marca. Uma marca desejada, para que as empresas, né, os marketings, as agências e produtoras falem assim, né, eu quero a voz daquela pessoa e não tem o que fazer, não tá na IA. E tem que ser com a voz daquela pessoa e ponto. E aí você vai conseguir conquistar muito caminho ainda, trilhar muita coisa. Para web rádio, né? Para web rádio é a mesma coisa. O primeiro ponto, vou falar, repetir é realizar sonho. Tá tudo bem, realize seu sonho. Monta lá a tua web rádio, vai lá, seja feliz, faça a locução, faça lá. Olá, que bom, me realizei, sou locutor de rádio agora, que felicidade, consegui fazer isso. Parabéns, tá tudo certo. Agora, para você que quer trabalhar com isso, para nós mesmos que somos radialistas, que precisamos começar a ver o futuro aí do áudio, né? Começar a pensar nesse empreendedorismo, o que a gente pode fazer para melhorar, para avançar, usar a tecnologia a nosso favor, as próprias IAs, e entender que caminho tomar. E isso de uma forma unificada. A gente não pode pensar assim, web rádio X, sou contra a web rádio Y. Não dou as minhas dicas para a web rádio Z.
Não, não. Cara, como é que você tá fazendo aí? Eu vi que você fez um negócio na tua rádio, ficou super legal. Como é que você tá fazendo? Tô fazendo assim, assim, assado. Temos que ter isso. Porque se a gente começar a caminhar sozinho, nós vamos morrer sozinhos, porque a gente não vai conseguir fazer com que o mercado cresça. Se a gente caminhar sozinho, cada um pro teu lado, sem pensar em empreendedorismo, sem pensar na base da internet, sem pensar na base do marketing digital, nós não vamos conseguir melhorar o mercado de web rádio. Então a minha dica principal é: quer realizar sonho? Tá tudo bem, segue. Quer trabalhar com rádio na internet? Vamos nos unir, vamos estudar, vamos nos capacitar para fazer com que esse mercado seja algo profissional. Vou até complementar. Nós, locutores, temos o dever de ser unidos, não é? Sim, com certeza, sem dúvidas. E onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre o seu trabalho e acompanhar suas atividades na web rádio? Legal, ó. Eu tenho bastante caminhos, né? Tem o meu site de locutor, que é kleberalmeidalocutor.com.br. Tem a Rádio Social Plus Brasil, quem quiser conhecer esse trabalho que eu venho fazendo há muito tempo, há mais de uma década aí, pode acompanhar em radiosocialplusbrasil.com.br. Tem a Rádio Rock BR também, que eu lancei em 2015, e só agora é que eu estou fortalecendo ela. Eu vim, olha quanto tempo eu levei para estudar esse mercado, para entender se fazia sentido, e agora eu falei, não, agora é o momento de eu colocar essa rádio pro ar mesmo, para valer e tocar o barco com ela. Está disponível em radiorockbr.com.br. Tem o meu canal no YouTube, Kleber Almeida Locutor, né? Temos só de web rádio, só de web rádio, tem em torno de 430 vídeos lá. Então é basicamente uma universidade de web rádio. Dá pra me encontrar lá, no Instagram eu tô como @loucocrebs, e tem bastante coisa aí que você pode me encontrar aí. Quero agradecer, né, ao Kleber por compartilhar a sua experiência e quero deixar, se ele deixar, né? Eu até assisti algumas aulas dele. Com certeza pode. Foi meu professor. E compartilhar a sua experiência. E adoraríamos te receber novamente no futuro. E eu também quero deixar o meu agradecimento a todos aqui que estão assistindo esta gravação. Jane, obrigado, agradeço a oportunidade, agradeço o espaço. É muito importante ter esse espaço para falar de web rádio, especialmente, na locução é algo que eu sou apaixonado, mas é uma profissão que está aí estabelecida, que muitas pessoas já atuam, que tem um caminho aí que tá se associando com as IAs, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer. E web rádio é que precisa realmente de muita força. Então, quando tem um espaço assim, eu sou muito agradecido, eu sempre aceito de imediato, vamos sim falar sobre isso, porque a gente precisa realmente dar esse start, essa luz, esse caminho, esse norte para as pessoas, inclusive para gestores de rádio FM, que estiverem acompanhando, a internet tem feito, que possam, de repente, ver esse podcast. Poxa, vamos se unir, vamos trazer o rádio FM cada vez mais forte para a internet, vamos entender como nós na internet estamos trabalhando, fortalecendo o rádio na internet, como o rádio FM já está tão forte há 100 anos, como a gente pode unir essas coisas e fazer um mercado de rádio, né, um mercado de rádio ainda mais forte. Então, obrigado pelo espaço, agradeço a todos que acompanharam a gente, agradeço a você que está ouvindo agora aí, muito obrigado mesmo e, claro, conta comigo para uma próxima sim. Muito obrigada a todos vocês. Kleber, obrigada.